Pai, eu quero te adorar, sentir tuas mãos me tocar. A tua presença me trouxe amor. Pai, que o seu nome seja reconhecido como santo. Venha o seu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa-nos os nossos pecados, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Amém. Sejam bem-vindos. Vamos aprender ouvindo e acompanhando a palavra do Deus Altíssimo, que é o Filho amado, o nosso Senhor. Em Apocalipse 19 versos 12 a 13 fala que ele se chama a Palavra de Deus. Estarei colocando vídeos com as notas abertas. Por favor, pause o vídeo para ler as notas. Estou utilizando a versão Bíblia Livre para Todos. Eu pretendo colocar capítulo a capítulo de Mateus até Judas. Paulo foi primeiro para a cidade de Derbe e depois para Listra, onde ele encontrou um cristão, chamado Timóteo. A mãe dele era judia cristã e o seu pai era grego. Os irmãos de Listra e de Icônio falavam muito bem de Timóteo. Paulo queria que Timóteo viajasse com ele. Então, ele o circuncidou, porque os judeus daquela região sabiam que o pai de Timóteo era grego. Conforme viajavam por diferentes cidades, eles passavam para os cristãos as exigências que os apóstolos e os presbíteros em Jerusalém lhes haviam dito que deveriam ser obedecidas. As igrejas fortaleciam a sua fé no Senhor e, a cada dia, o número de cristãos aumentava. Eles viajaram pela região da Frígia Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de ir à província da Ásia para anunciar a palavra. Quando eles chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar na região da Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou que eles fossem para lá. Então, eles passaram por Mísia e desceram para a cidade de Troade. Lá, durante a noite, Paulo teve uma visão de um homem da província da Macedônia, que estava em pé e lhe pedia: por favor, venha até a Macedônia e ajude-nos. Após Paulo ter essa visão, nós imediatamente arrumamos nossas coisas e fomos para Macedônia, pois concluímos que Deus nos havia chamado para anunciar as boas novas ao povo de lá. Nós navegamos de Troade direto para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, fomos para Neápolis e, de lá, para Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito, e também uma colônia romana. Ficamos nessa cidade por vários dias. No sábado, nós saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde pensamos que as pessoas iriam para orar. Sentamos e conversamos com as mulheres que estavam reunidas ali. Uma delas, chamada Lídia, que vendia tecido purpura, era da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus e escutava o que tínhamos a dizer. O Senhor abriu a sua mente para o que Paulo estava dizendo, e ela aceitou o que ele lhe disse. Depois que ela e todas as pessoas de sua casa foram batizadas, ela nos pediu: se vocês realmente acham que eu estou, de coração, comprometida com o Senhor, então, venham e fiquem em minha casa. Ela continuou insistindo, até que concordamos. Um dia, quando estávamos descendo para o lugar de oração, encontramos uma escrava possuída por um espírito maligno. Ela ganhava muito dinheiro para os seus donos, adivinhando o futuro. Essa garota seguiu Paulo e o restante de nós, gritando: estes homens são servos de Deus Todo-Poderoso. Eles estão dizendo a vocês o que precisam fazer para serem salvos. Ela continuou a fazer isso por muitos dias. Isso incomodou Paulo. Então, ele se virou e disse ao espírito: eu ordeno, em nome de Jesus Cristo, que você saia do corpo dela. E o espírito imediatamente a deixou. Mas, quando os donos dela viram que tinham perdido o seu meio de ganhar dinheiro, eles agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para que encarassem as autoridades na praça pública. Eles os levaram diante das autoridades romanas e os acusaram: estes judeus estão causando grande confusão em nossa cidade. Eles estão propagando costumes que são contra a nossa lei, e que nós, romanos, não podemos aceitar, nem praticar. A multidão se uniu para atacá-los. As autoridades tiraram as roupas de Paulo e Silas e ordenaram que batessem neles com varas. Depois que bateram muito neles, eles foram jogados na cadeia e deram ordem para que o carcereiro os mantivesse trancados na cela. O carcereiro cumpriu o que lhe foi dito. Ele jogou Paulo e Silas na cela e acorrentou os pés deles em troncos de madeira. Era próximo da meia-noite, e Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, enquanto os outros prisioneiros os escutavam. De repente, um tremor de terra muito forte balançou as fundações da prisão. Imediatamente, todas as portas se abriram, e as correntes que prendiam a todos caíram. O carcereiro acordou e viu as portas da cadeia completamente abertas. Ele tirou sua espada e estava a ponto de se matar, pensando que os prisioneiros tinham fugido. Mas, Paulo gritou: não se machuque. Nós todos ainda estamos aqui. O carcereiro pediu que trouxessem uma luz e entrou depressa na cela. Tremendo de medo, ele se ajoelhou diante de Paulo e de Silas. Ele os levou para fora e perguntou: senhores, o que eu preciso fazer para que possa ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você e toda a sua família serão salvos.
Então, eles anunciaram a palavra do Senhor a ele e a todas as pessoas da casa dele. Embora fosse bem tarde da noite, ele limpou as feridas dos apóstolos e foi batizado, junto com toda a sua família. Ele os levou para a sua casa e preparou uma refeição para eles. O carcereiro e todas as pessoas da sua família estavam cheios de alegria, porque agora criam em Deus. No dia seguinte, bem cedo, as autoridades romanas enviaram guardas até o carcereiro, e eles lhe disseram: solte aqueles homens. O carcereiro disse a Paulo: as autoridades mandaram soltá-los. Então, vocês podem sair e vão em paz. Mas Paulo lhes disse: nós somos cidadãos romanos, e eles nos bateram publicamente sem que houvesse um julgamento. Depois, ainda fomos jogados na cadeia. Agora, eles querem nos mandar embora em segredo? Não, eles mesmos devem vir pessoalmente para nos soltar. Os guardas voltaram e disseram para as autoridades romanas o que Paulo havia falado. Ao saberem que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, eles ficaram realmente preocupados e foram se desculpar com eles. Eles o levaram para fora e imploraram para que deixassem a cidade. Então, Paulo e Silas saíram da cadeia e foram para a casa de Lídia. Lá, eles se encontraram com os seguidores de Jesus e os encorajaram. Depois, eles continuaram a sua viagem. Atos capítulo 16. Yahvé, Deus Altíssimo, no poder da tua palavra, seu Filho amado, o nosso Senhor, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho.